Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, bem-vindo a todos a mais uma assistência espiritual aos animais. Antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, as nossas reflexões, eu vou pedindo para quem se sentir à vontade ou quem precisar nesse momento, dar uma pausa no vídeo e tá pegando um copo de água para nós e outro para os nossos animaizinhos. Que ao longo dessa reflexão, dessa nossa conversa, essa água vai ser energizada, vai ser fluidificada. E agora, para a gente se desligar um pouco do dia a dia, procurem um lugar mais tranquilo, um lugar que vocês não vão ser interrompidos. Vamos nesse momento sentindo a nossa respiração. Quem se sentir à vontade vai fechando os olhos. E à medida que a gente vai fechando os olhos, sentindo o nosso inspirar e o nosso expirar, nós vamos nos desligando das tensões do dia a dia. Mais uma vez. E à medida que nós vamos nos sentindo mais serenos, vamos nos ligando com o nosso interior. Vamos nos ligando ao nosso mentor, ao nosso anjo da guarda, esse companheiro de viagem que está sempre ao nosso lado. E com esse sentimento, essa sensação de bem-estar, vamos sendo envolvidos pela nossa doce Mãe Maria, nossa Mãe espiritual. Ela que nos pega em seu colo e com seu amor nos leva até Jesus, a quem agradecemos pela vida, pelos seus ensinamentos, e é através de Jesus que chegamos a Deus nosso Pai, agradecida por tudo, pela possibilidade de sempre recomeçar, e a Ti, Pai, nós rezamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos conversar sobre doenças e causas, reforma íntima como caminho da cura. Essa parte, para quem quiser depois ler um pouco mais, tudo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 11, ou no capítulo 11, nos itens 8 e 9. Acho que antes de mais nada a gente pensar, para falar de doença, vamos falar de equilíbrio e desequilíbrio. Quando a gente fala de o que seria equilíbrio, uma coisa, vamos pensar que é a nossa conexão amiga com Deus, E o desequilíbrio é quando por algum momento nós ainda estamos, essa conexão, ela não está tão afinada, tão sintonizada. Lógico que nós somos seres em evolução, E tudo que é evolução, ela parte do princípio de erros e acertos. Então, por isso que entre erros e acertos, nós somos seres imperfeitos ainda no caminho dessa perfeição, no caminho dessa conexão perfeita com Deus,
vai ter momentos em que, né, nós vamos se afastar um pouquinho, ou nós vamos tropeçar, vai ter situações da nossa vida que vão fazer olhar de uma outra forma. Então, uma dessas formas é quando a gente fala assim, essa questão do desequilíbrio, né, o que é para a medicina a doença, né, a saúde, o que é? É o equilíbrio. Então, a doença é quando tem alguma coisa em desequilíbrio. Só que a doença, ela... a gente tem essa ideia, né? Muita questão da nossa responsabilidade de falar assim, eu peguei um vírus, eu peguei uma gripe, eu acabei pegando uma lordose. A gente fala assim, como se a gente pegou. Vamos até guardar essa palavrinha do pegou. Mas como se isso fosse de fora para dentro. Embora tenha essa questão assim, o vírus é algo externo que nos afeta, e aí por isso que a gente, né, acaba contraindo tudo, existe também uma mensagem nisso que em algum momento nós ficamos suscetíveis a isso. Né? Se a gente pensar que a doença ela é um fenômeno biopsicossocial e espiritual, então ela depende de alguns fatores. Os fatores biológicos, que é a condição mesmo do nosso corpo, como ele vem, né? Como ele está, ou como ele já vem, ele pode já vir com uma certa deficiência, né? Uma certa limitação, que isso pode vir até de vidas anteriores, né? Uma condição do corpo de ter aquela limitação. Pode ser também porque a gente acabou prejudicando esse corpo, então seria um fenômeno social, né? Um fenômeno externo social, da gente se desregular, das nossas alimentações, psíquico, às vezes aquele sentimento que a gente traz, né? A parte emocional, da tristeza, da amargura, e espiritual também. Né? Por que a gente fala espiritual também? Porque muitas vezes a coisa acontece e a gente quer que seja de uma determinada forma. Muitas vezes a gente se afasta de Deus, a gente se afasta da natureza. Né? Então, isso tudo acaba gerando esse desequilíbrio. Isso não fica em harmonia. Né? Quantas vezes... E nós temos, né, uma máquina, o corpo ali nosso é perfeito, e quantas vezes vem para nós, a gente com essa loucura do dia a dia, a gente dorme pouco, se alimenta mal, está sempre correndo, às vezes não faz nenhuma atividade física. Olha o quanto nós estamos colocando, gastando, pedindo muito mais do que pode dar o nosso organismo. Se o nosso corpo fosse um objeto, é como se a gente estivesse exigindo o máximo, dando muito pouco, né? Fazendo muito pouca manutenção, como se fosse um carro, que a gente colocasse sempre uma gasolina adulterada, não fizesse nenhuma manutenção. Só que com o objeto a gente consegue entender que aquilo vai se deteriorando. E muitas vezes a gente faz isso com o nosso corpo, achando que a gente sempre vai aguentar um pouquinho mais. A mesma coisa também com o nosso emocional. Né? Quantas coisas a gente começa criando aqui, eu falo aqui e aqui. Por que eu falo aqui e aqui? Porque muitas vezes os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, eles acabam sendo nocivos. Por quê? Porque a gente não consegue libertar, soltar desse pensamento. Ou ver se eu tenho esse pensamento, o que eu posso fazer diferente. Nas nossas relações, quantas vezes a gente fica triste, amargurado, e a gente leva essa tristeza e essa amargura no decorrer. Às vezes a coisa aconteceu há anos atrás e você não sabe nem o porquê. Você ainda está triste,
está chateado, você se tornou uma pessoa amarga. Às vezes, até com alguém nos fez alguma coisa e a gente leva aquilo conosco, que aquilo acaba fazendo mal para nós mesmos. E cá entre nós, quantas vezes na nossa vida, eu, você, que a gente já teve algum perrengue com alguém e que passou tantos anos e que você fala assim, não gosto, né? E você não lembra nem o porquê. Ou às vezes lembra e fica até com vergonha. Você fala assim, continuo não gostando. Mas você fala assim, nossa, foi um motivo tão fútil, foi um motivo tão bobo. Só que essa amargura nós carregamos, a gente leva essa irritação, a gente fomenta essa irritação. E isso vai também nos prejudicando. A psicossomática está aí para mostrar, né, o quanto as questões psíquicas afetam o nosso corpo. Então a gente pode dizer sim que muitas vezes essas doenças, elas começam na alma e vão afetando o nosso organismo. Muitas vezes pela questão do descuido. E aí a gente fala assim, nossa, né, me descuidei, e como que eu faço agora? O que eu vou fazer? Nesse primeiro momento, muitas vezes, nós não percebemos ainda o que fazer. Por que eu falo que nós não percebemos ainda o que fazer? Somos seres em evolução, né? Mais uma vez, né? Quando isso acontece, né? Quando acontece essa questão assim, o corpo dando um para, né? Um corpo dando falando, precisa parar. O que ele está querendo dizer com isso? O que a doença quer dizer com isso? A doença quer dizer com isso que nós precisamos olhar para nós e olhar o nosso entorno. Nós precisamos mudar algumas coisas, rever alguns conceitos, rever alguns sentimentos, lutar contra isso, pensar em possibilidades de ou conviver com isso, né? Ou conviver com essa limitação que foi causada no nosso organismo, ou então procurar a cura disso. Isso é evolução. Né? Diante da dificuldade é que a gente vai procurar saídas, é que a gente vai procurar alternativas. Só que, crianças como somos ainda, muitas vezes o que a gente quer? A gente quer, eu falo que não é nem milagre, a gente quer mágica. Né? A gente quer mágica, porque quando fala em milagre, Jesus falava, né? Jesus quando operou os milagres, ele falava assim, tua fé te curou. Primeira coisa. E a segunda, o que era? Vá e não peques mais. Mas a gente não quer isso, né? A gente é uma fé duvidosa, né? E a gente quer, uma vez que a gente alcançou alguma coisa, a gente quer voltar aos hábitos nocivos de antes. E isso é a questão. A doença, ela entra como uma questão de cura por conta disso, porque ela faz essa reflexão do que é possível, né? Se eu judiei muito do meu organismo, ou se até alguma coisa de uma vida passada que eu tenha, ou de uma limitação que já tem no meu organismo, é sinal que eu tenho que ter cautela, que eu tenho que arrumar caminhos para bem viver. E nesse momento é onde entra o que a gente fala da reforma íntima, né? Porque é isso, a questão, como eu falei, a gente fala que a doença veio de fora, mas é uma coisa nós terem mais baixo, né? Baixou a vibração, uma coisa que a gente ficou mais suscetível a isso. E a mudança também começa dentro de nós, com hábitos. Então, se a questão está no físico, no emocional, é a mudança de hábitos, é a mudança de pensamentos, é a mudança de cuidados com o corpo, cuidados nas relações com os próximos. É necessário que haja essa mudança. Então, isso entra a reforma íntima. A reforma íntima é aquela coisa interna, da gente buscar esse crescimento, desse fazer diferente. Só que com uma reforma, né, tudo que é reforma é sempre bem mais difícil do que
começar do zero, né? Reforma, todo mundo já passou por alguma coisa na casa ou no trabalho de ter vivenciado alguma reforma. Então você começa a reformar aqui, afeta aqui, demora, aí você para. E a mesma coisa, fazendo essa comparação, como se o nosso corpo fosse também nosso corpo biopsíquico espiritual, fosse também a nossa casa concreta, esse é o princípio da reforma. O que é necessário para uma reforma? Seja interna ou seja externa numa casa. O que é necessário? É necessário a gente rever, a gente modificar. Para isso é necessário a gente jogar coisas fora, jogar emoções, nos livrar de sentimentos. E assim como numa casa, quando a gente passa por uma mudança, quando a gente passa por uma reforma, o que faz? Como é difícil desapegar, não é? A gente vai fazer, aí você pega um objeto, vamos fazer a comparação. Você pega um objeto em casa, alguma coisa ali, alguma coisa até atrapalhando no meio da sala, e você fala assim, ai, preciso, né? Vou me desfazer disso, outras pessoas precisam. Aí o que você faz? Ai, mas tá aí desde antes de eu nascer. Nossa, tá desde quando eu casei. Nossa, e se um dia eu precisar disso de novo? É difícil até do objeto a gente desapegar. Imagina de emoções e de sentimentos. Como é difícil, né? Como é um exercício diário de fazer diferente. Ou, como numa reforma mesmo, fala assim, olha, isso aqui não tá legal. Mas, se eu aproveitar uma parte disso, eu posso transformar numa coisa melhor. A mesma coisa com os nossos sentimentos, com as nossas ações, com a nossa forma de viver, de adaptar, de fazer isso algo melhor. E assim como numa reforma, quando você termina uma parte, quando você consegue terminar uma parte, a gente fica feliz, faz bem para nós, a gente até muda de ar, a gente fica mais alegre e tudo. É a mesma coisa com a nossa reforma íntima. Nós também, né? Isso nos modifica, isso nos traz mais leveza, nos traz mais alegria, nos traz mais harmonia. Mas, assim como numa casa, assim como numa reforma, o que é necessário? Porque se eu fizer a reforma, ficou lindo, maravilhoso, eu fiquei feliz tudo. E se eu não fizer a manutenção, o que vai acontecer? As coisas vão voltar a quebrar, as coisas vão empoeirar, as coisas vão perder o sentido. É a mesma coisa com o nosso interno. A gente em casa, a gente não tira pó todo dia, não dá uma varridinha, não limpa toda semana, não lava a louça todo dia. Por que a gente não faz? Vamos refletir da gente tentar fazer isso conosco, com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Aconteceu alguma situação, ou depois que aconteceu, ou ali quando está acontecendo, não importa, não vamos livrar primeiro da culpa, não importa, mas vamos parar para refletir. E se eu fiz certo, se eu fiz errado, poderia fazer diferente, me fez mal, não fez, e buscar novas formas de agir. Isso seria dar aquela varrida, isso seria dar aquela limpeza, é tirar aquilo que é nocivo, é fazer, transformar aquilo em algo positivo e em algo bom. E nessa correria da vida moderna, muitas vezes também os nossos animaizinhos adoecem, também passam por certas situações. Aí fala assim, mas escuta, como que o animalzinho passa por isso se ele não tem nada de vidas passadas, se ele não tem essas reflexões? Mas a evolução, ela não é única, nossa, ela é de um todo. Né? Estamos entrelaçados pelos elos de afeto e os elos de família. Primeiro, lembra quando eu comentei que tem a questão biopsico, socioespiritual. Bio é biológica. Às vezes o animalzinho, assim como nós,
vem com aquela condição, ele vem com aquela limitação. Que isso não quer dizer que ele está trazendo coisas de vida passada, nem nada, mas é uma condição daquele físico dele que precisa ali para evoluir. Então, aquilo é, né, dele. E como está entrelaçado a uma família, aquilo também vai reverberar, assim como as nossas dificuldades, às vezes o nosso amargura, a nossa tristeza e a nossa alegria também afeta outras pessoas. Né? Por isso que a gente fala da reforma, eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo mudar a mim e aquilo vai reverberar. É a mesma coisa o animalzinho. E hoje em dia, muitas vezes, tem essa condição dele, que ele já vem com isso, como muitas vezes tem também a nossa relação com ele. Eu sei que é difícil isso. Ah, Malu, mas é sempre isso? Lembra que eu falei, são várias combinações, né? Porque muitas vezes a gente está num ambiente tão ansioso que a gente deixa o nosso bichinho ansioso. Né? A gente está tão para baixo, o descuido conosco reverbera no nosso ambiente e vai reverberar também naquele bichinho. E mais ainda que não tenha nada disso, como eu falei, às vezes aquele adoecimento é para um crescimento, tanto seu quanto do animalzinho. Por quê? Porque é o nosso olhar, é o nosso cuidado, é o nosso bem-querer, o olhar até uma outra espécie, que a gente pode falar assim, ampliando é o nosso contato com a natureza, é o nosso cuidado com o outro, que vai fazer eu ter cuidado com o animalzinho, depois eu ter cuidado com toda a natureza, de mudar o meu olhar, de relacionar com o mundo. Tá? Então, isso é o que eu queria passar para vocês hoje, da gente refletir, né? O quanto que, por mais que seja difícil, né, no primeiro momento, a doença, seja nossa, seja dos nossos animaizinhos, tudo, ela é, antes de mais nada, uma possibilidade, um pare para fazer diferente, um pare para recomeçar, um pare para refazer e refazer melhor, um pare muitas vezes para a gente olhar o outro, e no caso o outro é o nosso animalzinho, com amor. Muitas vezes é através desses nossos animaizinhos que a gente lembra que a gente está um pouquinho afastado de Deus. E é esse resgate que é o resgate com a conexão maior. Bom, eu vou pedir nesse momento para quem se sentir à vontade, feche os olhos. E nessa conexão com Deus, né? Nesse amor ao próximo, de toda e qualquer espécie. Então vamos, com nossos melhores sentimentos, vamos vibrando por toda a natureza, vibrando por todo o universo, por todas as pessoas, vibrando bem, que as pessoas possam encontrar o caminho da luz, que todos os animaizinhos também possam ser agraciados com o bem viver em sua evolução. Vamos pedindo também, nesse momento, que a espiritualidade possa fluidificar a água de nossos animaizinhos e a nossa, colocando nela todo o necessário para o bem-estar físico e espiritual. E assim, unidos nesse amor, que a gente possa sempre caminhar na evolução, que em cada dificuldade a gente consiga olhar, refletir, refazer e fazer melhor. Que assim seja, graças a Deus.